Na capital de Avalon, a igreja central escondia uma sala de oração subterrânea. Ian entrou na sala dizendo que havia voltado, mas disseram que ele voltou tarde. Vendo o ferimento na bochecha dele, a mulher perguntou o que aconteceu com o rosto dele. Essa é a Valentina, um membro executivo do clube de Dallas e irmã mais velha do Ian. Ian explicou que se meteu em problemas com Benya, e Valentina perguntou o que ele fez. Ian respondeu que o grupo Fibonacci enviou alguns subordinados para o hotel, mas Valentina disse que isso não era novidade. Então, por que ele foi repreendido? Receoso, Ian diz que aqueles caras realmente conseguiram entrar no hotel e quase machucaram aquela dama. Ouvindo isso, Valentina amassou o papel com raiva. Ian continuou dizendo que, por sorte, Benya chegou a tempo e explodiu os cérebros daqueles bandidos, sem notar que algo vinha a toda velocidade em sua direção. Após ser acertado, Ian cai tremendo de dor, mas a agressão não para por aí. Depois, ele é acertado por diversos socos, enquanto sua irmã pergunta se ele não consegue fazer seu trabalho direito. Como ele pôde deixar esses bandidos entrarem nas instalações de um nobre lorde? Ian diz que eles eram apenas fracos, sem contar que isso era apenas um truque. Valentina pergunta como isso era um truque. Ian responde que, obviamente, eles escolheram enviar seus capangas menos capazes no mesmo dia em que a senhora retornou só para provocá-los. Eles queriam provar os laços entre o Clube Dallas e a família Serpente. Os bandidos Fibonacci simplesmente foram contratados por quem quer que estivesse tentando afirmar isso. Valentina não sabe quem faria uma ação tão imprudente. Nenhuma borboleta da noite levaria numa boa se alguém invadisse seu território. Ian diz que esse é exatamente o ponto dele. Se eles partirem para a ofensiva, aquele que mexe as cordas revelará seu real alvo pretendido. Valentina pergunta se ele tem algum palpite de quem está mexendo as cordas, mas Ian responde que ninguém vem à mente dele ainda. Suspirando, Valentina pergunta o que o amigo dele disse sobre isso. Ian responde que nada demais, apenas mandaram ele recuar por enquanto. Mas ele acha que quem lançou o ataque verá como eles reagirão primeiro. De qualquer forma, o hotel está quase pronto. Então Valentina vai passar mais tempo lá do que ele. Só que Valentina pergunta se ele está dizendo para ela trabalhar naquele hotel com todos aqueles homens fedorentos por aí. Aquele amigo dele precisa de uma beleza para atrair homens? Ian se pergunta se uma beleza. Mas isso não é nada disso. Eles colocaram a Lady no comando do hotel, e Valentina provavelmente será apenas uma das assistentes dela. Mas Valentina não sabe nada sobre administrar um hotel. Ian pede que ela não se preocupe com isso, e Valentina pergunta se então vai ser assistente dela apenas no título. Ian responde que é basicamente isso, e Valentina percebe que seu trabalho será ser babá daquela Lady. Ian diz que babá não é a palavra certa para isso. Digamos que ela será apenas a guarda-costas e amiga. De qualquer forma, ela deve deixar a Lara no comando da loja por enquanto. Valentina pergunta como a Lady é pessoalmente. Ele diz que achou difícil iniciar uma conversa com ela. Valentina pergunta por quê. E com a carinha de quem está apaixonado, ele diz que ela era muito bonita. E ele pode ter olhado para ela como um tolo. E isso não é do feitio dele. Mas Valentina diz que estava perguntando sobre a personalidade dela. Ian então diz achar que a Lady vai se dar bem com ela. Mas Valentina não entende o que isso deveria significar. Ian explica que a Lady parecia bem tensa, assim como a Valentina. Mas ao contrário da Valentina, ela era realmente linda. Depois disso, já podemos imaginar que o Ian foi completamente espancado. Rapunzel ficou encantada com seu novo quarto, e o mordomo percebeu que ela gostou. Rapunzel diz que ele não precisa chamar ela de Lady, pois ela não tem um título
e não é uma nobre. O mordomo ia dizer que ela era, mas ela completa dizendo que é apenas Rapunzel. O mordomo ia dizer que ela era muito importante, mas Rapunzel pede que eles se tratem de forma educada, mas sem títulos. O mordomo então se apresenta como Chaplin. Rapunzel diz que é um prazer conhecê-lo e pergunta se ele não se importa que ela o chame pelo nome. O mordomo diz que se ela quiser, pode até mesmo chamar ele de velho. Então ele sai para ela descansar. Rapunzel se lembra daquele quarto. Cada canto daquele quarto lembra ela de velhas e nebulosas memórias. Foi ali que ela jogou com a Estelle como criada dela. Elas costumavam rir e brincar juntas pelo quarto. Mas ele mudou muito de como ela se lembra desde que a dona dele se foi há muito tempo. Agora é adequado para uma elegante dama nobre. Rapunzel não esperava que dariam para ela um quarto como esse. De repente, ela percebe um coelhinho de pelúcia ali. Ela não sabia que isso ainda existia. Essa não é uma das muitas bonecas falsificadas que Rapunzel fez na Torre do Sino, pois essa era feita de pele de coelho e tinha safiras de verdade para os olhos. Essa era a mesma pelúcia de coelho que Estelle ganhou em seu 5º aniversário, a senhora Wendy da Estelle. O fantasma da Estelle aparece ali. Abraçando o coelho com um enorme sorriso, ela pede para Rapunzel olhar o que o pai dela deu a ela. Atordoada, Rapunzel esticou a mão trêmula para tocar o rosto da Estelle. Mas Ben entrou no quarto, perguntando se ela gostou. Só que ao ver como ela está estranha, ele pergunta para onde ela está olhando. Rapunzel responde que estava apenas olhando para a senhora Wendy. Ela não achou que ainda existiria. Ben diz que eles também não, e ficaram bastante surpresos ao encontrar a pelúcia também. Rapunzel pergunta se restou algum outro pertence, mas Ben responde que eles queimaram tudo, exceto aquilo. Rapunzel se perguntou se eles também queimaram tudo que havia na torre. Mas, por outro lado, seria horrível ter algo que lembrasse eles daquela época. Ela coloca gentilmente o coelho no sofá e diz que ele reformou o quarto, transformando em algo incrível. Ele até poderia fazer um negócio com isso. Ela mal reconheceu o antigo quarto. Ben diz que é dela, segurando sua mão. Rapunzel diz que o quarto que ela costumava dividir com a mãe é mais do que o suficiente para ela, o que deixa Ben confuso. Então, para baixo, ela explica achar que as pessoas não aceitariam muito bem se ela ficasse no quarto da irmã dele. Mas Ben não se importa com o que as outras pessoas pensam. Rapunzel diz que ficaria grata e honrada, mas no final das contas, ela é apenas uma serva que conseguiu estudar graças à ajuda dele e do Letias. Ela é apenas filha de uma babá que trabalhou para o Duque, então ela nem tem títulos. Ben diz que ela não era a babá deles, e para eles, ela não é apenas a filha da babá. Se livrando da mão dele, ela diz saber. Ela só queria ser mal com ele, porque ele nunca escreveu de volta. Ben se desculpa, mas emburrada, Rapunzel diz que é tarde demais para um pedido de desculpas. Ela quase achou que ele tinha decidido apagar ela completamente da vida dele. Ben não tem ideia do quão ansiosa ela estava. Ela mal conseguiu dormir naquela época porque estava muito preocupada que ele pudesse levar um tiro e morrer no campo de batalha. Mas ele nunca escreveu para ela. Mas então, Ben envolve ela em um abraço, enquanto pergunta como ele poderia esquecê-la. A única coisa que fazia ele voltar naquela época eram os olhos dela. Eles passaram por tanta coisa naquela época e tiveram que suportar coisas inimagináveis. Então, como alguém mais entenderia pelo que eles passaram? Quão diferentes as coisas seriam se a Estelle estivesse viva? Mas Estelle morreu, e o resto deles teve que viver e lidar com essa cicatriz da maneira deles. Rapunzel tentou curar essa ferida vivendo a vida que a Estelle teria vivido. Letias fez isso tratando a Rapunzel do jeito que teria feito com a Estelle. Quanto ao Ben, Rapunzel diz que ele é muito bobo, e ele diz saber.
Mas então ela diz que, no entanto, ele deu um quarto incrível para ela. Então ela vai perdoá-lo dessa vez. Agora, o que ela pode fazer por ele em troca? Benya diz que estava pensando em pedir para ela supervisionar o design de interiores do hotel. Surpresa, Rapunzel pergunta se ele está falando sério. E Benya pergunta por que não. Rapunzel diz que poderia tentar, mas ele não acha que seria melhor contratar um especialista para fazer isso? Benya argumenta que ela também é um especialista. E Rapunzel diz que fez decoração de interiores para uma aula letiva de artes liberais. Mas na prática, ela não tem experiência nenhuma. Benya diz que é exatamente assim que se ganha experiência. Mas ela não precisa se preocupar, pois terá pessoas para ajudá-la. Confusa, ela pergunta quem seriam essas pessoas. Mas então Letias entra no quarto, querendo saber se ela já terminou de olhar ao redor e se gostou do quarto. Rapunzel diz que sim, e que nunca imaginou que seria tão fabuloso. Ela agradeceu, e foi como se a Estelle estivesse agradecendo também. Com um enorme sorriso, Letias diz que fica feliz que ela gostou. Ele então agarra ela pelas bochechas, enquanto pergunta se eles já jantaram. Rapunzel responde que não, e pergunta se eles já. Mas Letias nega, pois imaginou que eles deveriam jantar juntos, já que ela voltou. Benya apenas suspira, vendo eles se afastarem, enquanto pensa que ele está se esforçando muito. Depois, Rapunzel está um pouco desconfortável por estar naquele quarto. Ela e Letias concordaram com isso, mas ela simplesmente não tem certeza se isso é adequado. De repente, o ajudante principal da família Serpente, Fábio, aparece ali, perguntando se ela gostou da refeição. E Rapunzel responde que estava delicioso. Então ele diz acreditar que o Duque informou sobre a agenda dela de hoje e informa que a carruagem já está esperando por ela. Mas se ela precisar de tempo para se preparar... Só que Rapunzel diz que eles podem ir. Rapunzel pergunta para o Benya se, quando ele diz que teriam pessoas para ajudá-la, ele está se referindo a pessoas como Ian. Benya responde que o Ian é apenas um arquiteto. E Rapunzel comenta, como quem não quer nada, achar que os arquitetos têm o hábito de carregar armas hoje em dia. Isso é uma pena, já que ela esperava secretamente ouvir uma história sombria e interessante sobre a vida das borboletas noturnas. Benton revela que Ian era seu companheiro de luta. Surpresa, Rapunzel pergunta se Ian brigou com ele, o que Benya confirma. Títulos não significam nada quando você entra no campo de batalha, e os nobres e os pobres, de repente, se encontram iguais lá. De qualquer forma, foi assim que o Benya conheceu Ian, e agora eles tentam ajudar um ao outro no que fazem. Rapunzel pergunta se ele está escondendo coisas dela porque ela pode ficar com medo. Mas eles já até se livraram de inimigos piores juntos. Então, se ele acha que algo assim pode intimidá-la, ele está enganado. Benya diz que vai garantir que o que aconteceu hoje não acontecerá novamente. Então ela não tem com o que se preocupar. Rapunzel diz que realmente queria dizer o que disse. Ela não se importa em... Mas algumas batidas tiram ela de seus devaneios. E alguém avisa que eles chegaram ao hotel. Ela suspira, enquanto pensa que não sabia que essa era a impressão que o Benya tinha sobre ela. Mas, de qualquer forma, ela tem que se concentrar na tarefa que foi atribuída a ela agora. Valentina chega cumprimentando o Sr. Castro e a Rapunzel. Ela diz que é uma honra conhecer nossa prota e se apresenta como Valentina. Depois diz que está ali para ajudá-la com várias tarefas, enquanto Rapunzel gerencia o design de interiores e a decoração. Rapunzel diz que é apenas uma serva e pede que a Valentina a chame apenas de Rapunzel. Valentina é a única família que o líder do Clube Dalos tem, e ela é a dona da maior taverna da Rua Eudora. Mas, como a taverna é apenas uma fachada para uma operação de lavagem de dinheiro, ela é, na verdade, membro executivo do clube, quem supervisiona as finanças e outras operações comerciais da organização. Rapunzel não acredita que o Benya designou a Valentina para ajudá-la. É quase como se ele estivesse dizendo que ela pode fazer o que quiser contra seus inimigos.
Valentina não acredita que ela seja apenas uma serva, pois ela estudou em uma instituição de prestígio no exterior, e só por isso merece ser tratada como uma nobre. Se ela tivesse o apoio que Rapunzel recebeu, certamente teria vivido como uma nobre dama. Rapunzel diz acreditar que só há uma lady na família serpente. Valentina então muda de assunto, dizendo que pode não saber muito sobre design de interiores, mas ela é bastante habilitada em contabilidade e em realizar várias tarefas básicas, além de ser uma ótima companheira para conversas. Rapunzel diz que pedir para Valentina fazer tarefas tão simples seria um grande desperdício dos talentos dela, e pergunta do que mais ela é capaz. Valentina diz que ela fica por dentro de todas as últimas tendências da capital. Se Rapunzel quiser saber o que as mulheres vestem, que cosméticos usam, quais restaurantes têm as melhores sobremesas ou qual cabeleireiro é o mais habilitado da cidade, pode ficar à vontade para perguntar a ela. Valentina já fez uma lista de cabeleireiros recomendados e lugares que Rapunzel pode consultar para designs. Rapunzel pensa que é muito útil ter a Valentina por perto. Ela, inclusive, está se perguntando se a Valentina poderia ensiná-la a tirar. Agora que ela pensa nisso, quem ensinou Rapunzel a tirar no romance? No final do dia, Rapunzel está completamente acabada. Alguém serve uma xícara de chá a ela, enquanto diz que nunca pediu para ela se esgotar. É o Benya, que diz que ela está se esforçando demais. Rapunzel pede que ele não diga isso. Ela precisa trabalhar mais para provar que tem mais do que apenas conexões para manter esse emprego. E ela realmente gosta do que faz. É divertido. Benya diz ficar feliz em ouvir isso. Rapunzel então diz que, além disso, a grande inauguração vai acontecer no aniversário dele. Esse é o primeiro aniversário que ele pode comemorar com ela, depois do que aconteceu. Eles nunca mais comemoraram nenhum aniversário desde então. Era inimaginável que os herdeiros de um duque ficassem o mais simples bolo em seus aniversários. Mas os aniversários eram a menor das preocupações deles na época. Em outras palavras, esse é o primeiro aniversário de verdade que eles comemoram juntos desde que os pais deles e a mãe dela faleceram. Mas então ela se lembra que eles ainda terão o aniversário do Letias antes do dele. E é por isso que ela quer que tudo seja perfeito para esse dia. Benya diz que o Letias deveria ser grato por ter ela com eles. Rapunzel diz que é claro que ele deveria, pois ela não vai comprar nada para ele se ele não mostrar sua apreciação. Benya diz que sabia que ela diria isso. Mas falando do aniversário do Letias, Rapunzel pergunta se ele tem certeza de que ela pode estar no banquete. Benya diz que isso é uma coisa ridícula de se perguntar. E, irritado, pergunta se alguém disse o contrário. Rapunzel diz que não é isso. Ela está perguntando porque aquelas pessoas também estarão no banquete. Benya não está preocupado com isso? Quem pode garantir que ela não vai ferir algum convidado no banquete? Benya diz duvidar que ela faria algo tão escandalosamente imprudente. Mas não importa, mesmo se ela escolher quebrar uma taça de vinho na cabeça de alguém. Rapunzel pede que ele não seja tão tolerante com ela, pois assim ele só encoraja ela a perder a cabeça e fazer o que bem entender. Mas Benya diz que ela pode. Ela tem o direito de fazer isso. E não importa o que ela faça, ele pode consertar. E por hoje, vamos encerrar por aqui. A história da Rapunzel está só começando. E acredite, ainda tem muito mais por vir. Agora eu quero saber de vocês. O que acharam desse episódio? Comenta aí embaixo. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito a história a continuar. Compartilhe com aquele amigo que ama uma boa história. E se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo. Se você quiser apoiar ainda mais esse projeto, considere se tornar um membro. Tem várias recompensas esperando por você. E até a próxima!